Um milionário ofereceu 100 milhões a um menino pobre se ele abrisse seu cofre impossível. Todos riram da humilhação, mas o que aconteceu depois silenciou a sala inteira. 100 milhões de reais. Eduardo Silveira bateu palmas com força enquanto apontava para o menino descalço que tremia diante do cofre de titânio suíço. Tudo seu se conseguir abrir essa belezinha. E aí, ratinho de rua, aceita o desafio? Os 5 executivos que cercavam Eduardo explodiram em gargalhadas tão violentas que alguns precisaram segurar as barrigas. A cena era perfeita demais. Um garoto de 12 anos, com roupas tão rasgadas que mal cobriam seu corpo magro, olhando para o cofre mais caro de São Paulo como se fosse um portal mágico caído do céu. "Isso é melhor que televisão", berrou Gustavo Mendes, magnata do setor imobiliário, batendo na mesa executiva com força. "Eduardo, você é um gênio da diversão. Será que ele sabe contar até 100? Debochou Felipe Cardoso, herdeiro de império farmacêutico, inclinando-se com crueldade brilhando nos olhos. Que dirá entender o que são 100 milhões? Talvez pense que pode comer o dinheiro, acrescentou Rodrigo Martins, dono de construtora, provocando outra onda de risos brutais. Marina segurava o cabo da vassoura com mãos que tremiam tão violentamente que a madeira batia ritmicamente contra o piso de mármore importado. Cada batida era como um tambor marcando sua humilhação absoluta. Era funcionária da limpeza do edifício havia 7 anos e havia cometido o erro imperdoável de trazer seu filho ao trabalho porque não tinha dinheiro para pagar alguém que cuidasse dele. "Senhor Silveira", Marina murmurou, sua voz tão baixa que mal se ouvia sobre as gargalhadas. "Por favor, a gente já vai embora. Meu filho não vai tocar em nada. Eu prometo que..." "Silêncio!" Eduardo rugiu, sua voz cortando o ar como um chicote. Marina encolheu-se visivelmente como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. "Eu pedi para você falar. Durante 7 anos você limpou meus banheiros sem que eu dirigisse uma única palavra a você. E agora quer interromper minha reunião?" O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter peso físico. Marina baixou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos, e deu um passo para trás até ficar quase colada na parede. Daniel a observava com uma expressão que partia o coração. Uma mistura de dor, impotência e algo mais profundo que nenhum garoto de 12 anos deveria sentir. Tudo havia começado 30 minutos antes. Marina estava terminando de limpar o banheiro executivo do 40º andar, quando Daniel apareceu na porta, encharcado de chuva, segurando uma pasta de papelão desgastada contra o peito. Ela quase deixou cair o balde ao vê-lo. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" "Mãe, encontrei isso em casa. Estava escondido naquela caixa do pai." Ele abriu a pasta com mãos tremendo. "Tem um envelope com o nome Eduardo Silveira, escrito pelo pai. E tem escrito urgente, entregar pessoalmente." Marina sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Aquela caixa guardava as últimas coisas de Paulo, seu falecido marido, o pai de Daniel, o homem que havia morrido há 7 anos em um acidente de obra que nunca fora devidamente investigado. "Deixa eu ver isso." Ela pegou o envelope com dedos tremendo. A letra de Paulo era inconfundível, e a data no canto superior, apenas 2 dias antes de sua morte. Antes que pudesse decidir o que fazer, a porta do banheiro se abriu bruscamente. Eduardo Silveira entrou, seguido por seus 5 executivos mais importantes, todos falando alto sobre negócios e contratos. A presença de Marina e Daniel os fez parar abruptamente. "O que é isso?" Eduardo perguntou, olhando para mãe e filho como se fossem baratas que haviam invadido sua cozinha. "Quem autorizou gente estranha no andar executivo?" "Senhor Silveira, eu trabalho aqui, sou da limpeza", Marina começou, mas Eduardo a cortou com um gesto impaciente. "Não me interessa. E quem é esse?" Apontou para Daniel como se fosse um objeto. "É meu filho, senhor. Eu não tinha com quem deixar ele hoje e achou que poderia transformar meu edifício em creche?" Eduardo interrompeu com voz carregada de desdém. "Gustavo, lembra aquele memo que mandamos sobre funcionários trazendo família para o trabalho?" "Lembro. Demissão imediata." Gustavo respondeu com um sorriso cruel. Marina sentiu o mundo girar. Aquele emprego, por mais humilhante que fosse, era tudo o que tinha. Sem ele,
Não conseguiria pagar nem o quarto minúsculo onde moravam. Por favor, senhor. Ela caiu de joelhos, lágrimas correndo por seu rosto. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Meu filho precisa comer, precisa de uniforme para a escola. Eu faço qualquer coisa. Trabalho de graça essa semana inteira. Mas por favor, não me demita. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele ao ver sua mãe de joelhos, implorando a homens que a olhavam como se fosse lixo. Seus punhos se fecharam com força, unhas cravando nas palmas das mãos. Que patético, Felipe comentou, tirando o celular. Vocês estão vendo isso? Isso deveria estar sendo gravado. Já estou gravando. Rodrigo mostrou seu dispositivo com uma risada maldosa. Isso vai direto para o grupo. Entretenimento garantido. Eduardo observava Marina de joelhos, com expressão que misturava tédio e algo que poderia ser diversão. Então seus olhos notaram o envelope que Daniel ainda segurava. O que você tem aí, garoto? Daniel engoliu seco. É uma carta. Meu pai escreveu para o senhor antes de morrer. Seu pai? Eduardo franziu a testa. E quem era seu pai? Paulo Silva. Ele era engenheiro. Trabalhava para o senhor há 7 anos. O nome atingiu Eduardo como um tapa. Seus olhos se arregalaram brevemente antes de ele recuperar a compostura. Paulo Silva? O engenheiro que morreu naquele acidente na Obra Santana? Não foi acidente. Daniel disse com voz baixa, mas firme. Foi negligência. A empresa terceirizou o trabalho elétrico para quem cobrou mais barato. Houve um curto enquanto meu pai verificava os sistemas. Ele morreu na hora. O silêncio que se seguiu era pesado. Gustavo trocou olhares desconfortáveis com Felipe. Aquela obra havia sido um desastre de relações públicas que custara milhões para abafar. Me dá isso aqui! Eduardo arrancou o envelope das mãos de Daniel com tanta força que rasgou a borda. Abriu e começou a ler. Daniel observou enquanto o rosto do empresário mudava de cor. Primeiro empalideceu, depois ficou vermelho. Seus dedos apertaram o papel com tanta força que amassaram as bordas. De onde você tirou isso? Eduardo perguntou, voz saindo como um rosnado baixo. Estava guardado com as coisas do meu pai. Minha mãe não sabia que existia. Eduardo leu novamente, olhos voando sobre as páginas. Eram números, relatórios, evidências de algo que ele claramente não queria que existisse. Isso é interessante, Eduardo disse finalmente, dobrando os papéis e os colocando no bolso interno do paletó com movimentos deliberadamente calmos. Mas Daniel podia ver a tensão em sua mandíbula, a veia pulsando em sua têmpora. Sabe, garoto, seu pai era um homem inteligente, muito inteligente. Eduardo começou a caminhar em círculos ao redor de Daniel como um predador cercando presa. Mas tinha um defeito. Achava que inteligência valia mais que poder. E olha onde isso o levou. Felipe acrescentou com crueldade calculada. Morto em obra porque não sabia quando manter a boca fechada. Cale a boca! Daniel explodiu, surpreendendo todos com a força em sua voz. Você não tem direito de falar do meu pai. Ele valia mais que todos vocês juntos. A sala ficou completamente silenciosa. Um garoto de 12 anos, descalço e com roupas rasgadas, acabara de gritar com um dos homens mais poderosos de São Paulo. Eduardo parou de caminhar e se virou lentamente para Daniel. Um sorriso perigoso se formou em seu rosto. Sabe, eu gostei de você, garoto. Tem coragem. Estupidez também, mas principalmente coragem. Ele olhou para os outros executivos. Que tal tornarmos isso interessante? O que você tem em mente? Gustavo perguntou, já sorrindo antecipadamente. Eduardo caminhou até a parede lateral e pressionou um painel escondido. A parede deslizou, revelando um cofre enorme, metálico, com uma roda de combinação e painel digital. Este cofre custou 5 milhões de reais, Eduardo anunciou com orgulho obsceno. Foi fabricado na Suíça pela Schultz & Werner. Tem tecnologia militar, scanners biométricos e um sistema de trava que nem os melhores especialistas do mundo conseguiram abrir sem a combinação correta. Ele se virou para Daniel com aquele sorriso cruel ainda no rosto. Vou fazer uma proposta, ratinho. Se você conseguir abrir este cofre sem usar força, sem ferramentas, apenas descobrindo a combinação, eu te dou 100 milhões de reais. E sua mãe mantém o emprego. Marina soltou um soluço engasgado.
Senhor Silveira, por favor, isso é crueldade. Ah, não acha justo? Eduardo a interrompeu com falsa surpresa. Então vamos tornar mais interessante. Se seu filho falhar em abrir o cofre, você é demitida imediatamente. Sem aviso prévio, sem indenização. E garanto que nenhuma outra empresa desta região vai te contratar. Vou me certificar disso pessoalmente. Isso é desumano, Marina chorou, mas Eduardo apenas deu de ombros. É o mundo real, querida. Alguns nascem para servir, outros para serem servidos. Seu filho quer bancar o herói? Deixa ele tentar. Daniel olhou para sua mãe chorando, depois para os homens sorrindo com crueldade e finalmente para o cofre impossível. Sabia que era uma armadilha. Sabia que Eduardo estava usando a situação para humilhá-los ainda mais. Mas também sabia algo que esses homens não sabiam. Eu aceito, Daniel disse com voz firme. Não! Marina gritou. Daniel, não faça isso. Vamos embora. Eu encontro outro emprego. A gente se vira. A gente sempre se vira, mãe. Daniel a interrompeu gentilmente, limpando uma lágrima de seu rosto. Mas já estou cansado de só nos virarmos. Chegou a hora de mudar o jogo. Ele se virou para Eduardo. Mas eu também tenho condições. A sala explodiu em risadas ainda mais altas. O garoto tem condições, Felipe gargalhou. Isso fica cada vez melhor. Quais condições? Eduardo perguntou com diversão mal disfarçada. Se eu abrir o cofre, não quero os 100 milhões para mim, Daniel disse claramente. Quero que esse dinheiro vire um fundo educacional para filhos de funcionários. E quero que minha mãe tenha um trabalho de verdade, não limpando banheiros. E quer mais alguma coisa? Meu carro? Minha empresa? Minha alma? Eduardo zombou, mas havia algo em seus olhos que Daniel não conseguiu decifrar. Só quero dignidade para pessoas que trabalham duro e merecem respeito, Daniel respondeu. O silêncio que se seguiu era diferente. Até os executivos mais cínicos sentiram algo desconfortável se mexendo em seus estômagos. Tudo bem, Eduardo disse finalmente. Você tem 30 minutos. Abre o cofre com suas condições. Falha e sua mãe está demitida com minha garantia pessoal de que nunca mais trabalhará nesta cidade. Ele verificou seu relógio de diamantes. O tempo começa. Agora. Daniel caminhou até o cofre. Suas pernas tremiam, mas ele as forçou a se moverem. Podia ouvir as risadas atrás de si, os comentários cruéis sobre quanto tempo levaria para desistir. Colocou suas mãos sobre a superfície fria do metal e fechou os olhos. Meu pai era engenheiro civil, ele disse em voz alta, surpreendendo a todos. Mas tinha outro emprego, algo que fazia para ganhar dinheiro extra para minha educação. Que tocante, Gustavo zombou. E qual era esse trabalho? Daniel abriu os olhos e olhou diretamente para Eduardo. Ele era especialista em sistemas de segurança. Instalava cofres em empresas e bancos e me ensinava tudo sobre como funcionavam. O sorriso no rosto de Eduardo vacilou pela primeira vez. Você está mentindo, Felipe acusou. Um garoto de 12 anos não sabe nada sobre cofres de segurança militar. Quer que eu prove? Daniel perguntou com uma calma que era assustadora em alguém tão jovem. Ele começou a examinar o cofre, seus dedos traçando o painel de controle com familiaridade estranha. Este é um modelo Schultz & Werner, série SW500. Foi lançado há 3 anos e tem uma vulnerabilidade que a empresa nunca admitiu publicamente. Que vulnerabilidade? Eduardo exigiu, todo o humor anterior evaporando de sua voz. Todos os cofres desta série vêm com um código mestre de fábrica que deveria ser mudado imediatamente após instalação. Daniel explicou, dedos agora se movendo sobre o teclado digital. Mas meu pai descobriu que 82% dos clientes nunca mudam. Só adicionam camadas de segurança em cima sem remover a vulnerabilidade original. Ele apontou para uma placa pequena na base do cofre. O código mestre é sempre baseado no número de série de produção. Seu cofre é série SW595082. Invertido e aplicando o algoritmo padrão da Schultz & Werner, dá 28595. Os dedos de Daniel se moveram sobre o teclado, digitando os números com confiança. 280595. Por 3 segundos longos, nada aconteceu. Eduardo começou a sorrir, pensando que o garoto havia falhado. Então, o cofre emitiu um bip. E as travas se destravaram com um clique mecânico que ecoou pela sala como um trovão. A porta do cofre se abriu lentamente.
O silêncio que se seguiu era absoluto. Os 5 executivos olhavam com expressões de choque total, incapazes de processar o impossível que acabavam de testemunhar. Eduardo Silveira ficou completamente imóvel, seu rosto perdendo toda a cor. Daniel se virou para os homens que haviam rido dele, lágrimas correndo por suas bochechas, mas voz saindo firme e clara. Meu pai me ensinou que os melhores cofres não protegem dinheiro, protegem as lições que aprendemos. Espero que vocês aprendam bem esta lição. E naquele momento, no 40º andar do edifício mais caro de São Paulo, um menino de 12 anos acabara de silenciar as risadas dos homens mais poderosos da cidade. Para sempre. O silêncio na sala era tão absoluto que Daniel podia ouvir seu próprio coração batendo. A porta do cofre permanecia aberta, revelando pilhas de dinheiro, documentos e joias que brilhavam sob a luz artificial. Mas ninguém olhava para o conteúdo. Todos os olhos estavam fixos no menino de 12 anos que acabara de fazer o impossível. Eduardo Silveira foi o primeiro a se mover. Cambaleou para trás e se deixou cair em sua cadeira de couro, o rosto completamente branco. Suas mãos tremiam enquanto ele as pressionava contra a mesa. Isso não é possível, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Ele trapaceou! Felipe explodiu, jogando seu celular sobre a mesa com força. Tem que ter trapaceado! Ninguém abre um cofre de 5 milhões assim. Como eu trapaceei? Daniel perguntou com uma calma que fazia sua idade parecer uma mentira. Vocês me viram o tempo todo. Não toquei em nada além do teclado. Não usei ferramentas, apenas conhecimento. Rodrigo se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira no processo. Eduardo, você não vai mesmo pagar 100 milhões para esse moleque por causa de um truque de sorte. Não foi sorte. A voz de Eduardo saiu baixa, derrotada. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Conhecia o modelo, a vulnerabilidade, o algoritmo. E você sabe como eu sabia? Daniel interrompeu, virando-se para encarar todos os executivos. Porque meu pai passou os últimos 7 anos da vida dele instalando sistemas de segurança para empresas como a de vocês. E cada noite, quando chegava em casa exausto, ele me ensinava, me mostrava os esquemas, explicava as falhas, me treinava para pensar como os fabricantes pensam. Lágrimas começaram a correr por seu rosto, mas sua voz permaneceu firme. Vocês sabem por que ele fazia isso? Porque sonhava que eu teria uma vida melhor que a dele, que eu não precisaria arriscar minha vida em obras perigosas, que eu teria educação, oportunidades, dignidade. E então vocês o mataram, Daniel acusou, apontando diretamente para Eduardo. Escolheram economizar dinheiro em vez de contratar profissionais qualificados. Meu pai morreu eletrocutado porque vocês terceirizaram o trabalho elétrico para a empresa que cobrou mais barato, mesmo sabendo que não tinham certificação adequada. Isso não é verdade. Gustavo se levantou, mas sua voz carecia de convicção. Foi um acidente imprevisível. Mentira! A voz de Marina cortou o ar como um trovão. Todos se viraram para a mulher que tinha estado invisível contra a parede, agora dando um passo à frente com olhos brilhando de fúria e dor. Vocês pagaram 3 milhões para a família do eletricista que também morreu naquele dia para ficarem quietos. Pagaram mais 2 milhões para o engenheiro de segurança falsificar o relatório. E pagaram mais 5 milhões para os jornais enterrarem a história. Marina tirou um papel dobrado do bolso de seu uniforme de limpeza. Suas mãos tremiam enquanto o desdobrava. Eu sei disso porque encontrei este relatório na gaveta do Sr. Silveira quando estava limpando seu escritório há 3 anos. Fiz uma cópia, guardei. E durante 3 anos limpei os banheiros do homem que matou meu marido e cobriu tudo com dinheiro. O silêncio que se seguiu era carregado de choque absoluto. Eduardo olhava para Marina como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você sabia esse tempo todo? Sabia, Marina confirmou. Lágrimas agora caindo livremente. E cada dia que vinha trabalhar aqui era como engolir vidro. Ver o senhor passar por mim sem nem me olhar. Ver seus amigos rindo e bebendo vinho que custava mais que meu salário mensal. Ver a riqueza construída sobre o sangue do meu marido. Então por que não denunciou? Felipe exigiu. Por que não foi à polícia? Porque eu tinha um filho de 5 anos para criar sozinha, Marina gritou, voz quebrando completamente. Porque sem o emprego eu não conseguiria pagar aluguel.
Porque quando tentei falar com um advogado, ele me disse que empresas como a sua têm advogados melhores e que eu perderia tudo tentando lutar. Ela se virou para Daniel com uma expressão de amor e dor misturados. Então engoli meu orgulho, aceitei a humilhação, limpei banheiros e fingi que não sabia que estava trabalhando para os assassinos do meu marido. Porque meu filho precisava comer, precisava de uniforme para a escola, precisava de mãe viva, não de mãe orgulhosa e morta de fome. Daniel caminhou até sua mãe e a abraçou enquanto ela desmoronava em soluços. Os executivos observavam a cena com expressões variando de desconforto a algo que poderia ser vergonha. Eduardo se levantou lentamente. Caminhou até onde mãe e filho se abraçavam e ficou parado, olhando para o papel que Marina ainda segurava. "Posso ver isso?" perguntou com voz baixa. Marina o encarou com olhos vermelhos de lágrimas. Por um longo momento, parecia que ia recusar. Então, estendeu o papel com mãos tremendo. Eduardo leu em silêncio. Daniel observou enquanto o rosto do empresário mudava, cada linha que lia parecendo adicionar anos à sua aparência. Quando terminou, suas mãos estavam tremendo tanto quanto as de Marina. Isso é minha assinatura", Eduardo murmurou apontando para o final do documento. "Eu autorizei o pagamento do suborno. Eu assinei o relatório falsificado." "Eduardo, não fale mais nada", Gustavo advertiu pegando seu celular. "Vou ligar para nossos advogados agora. Não admita nada." "Cale a boca, Gustavo", Eduardo disse com uma voz cansada que ninguém havia ouvido antes. "Estou cansado de mentir, de encobrir, de comprar silêncios." Ele se virou para Marina e Daniel. "Vocês estão certos. Eu matei Paulo Silva. Não diretamente, mas minhas decisões, minha ganância, minha priorização de lucro sobre segurança, mataram seu marido, seu pai. Não podemos ter essa conversa aqui." Felipe praticamente gritou. "Eduardo, pense no que está fazendo. Essa mulher tem evidências. Esse garoto acabou de abrir seu cofre. Eles podem nos destruir." "Podem", Eduardo concordou calmamente. "E talvez devessem." Ele caminhou de volta para seu cofre aberto e tirou uma pasta grossa. "Sabe o que tem aqui dentro? Contratos, acordos de confidencialidade, recibos de pagamentos a testemunhas, evidências de pelo menos 12 outros acidentes que minha empresa causou nos últimos 20 anos. Eduardo jogou a pasta sobre a mesa de reuniões. Documentos se espalhando. 12 famílias destruídas. 12 viúvas que tiveram que escolher entre justiça e sobrevivência. Dezenas de crianças que cresceram sem pais porque eu escolhi lucro sobre segurança." "Eduardo, pare!" Rodrigo rugiu, ficando de pé com o rosto vermelho. "Você enlouqueceu! Está admitindo crimes na frente de testemunhas!" "Testemunhas?" Eduardo deu uma risada sem humor. "Vocês três assinaram metade desses documentos. Gustavo aprovou os subornos. Felipe falsificou inspeções de segurança. Rodrigo contratou as empresas não certificadas porque eram mais baratas." Ele apontou para cada um enquanto falava. "Vocês são tão culpados quanto eu. A diferença é que eu estou cansado de carregar esse peso. Estou cansado de ser monstro." "Isso é porque um moleque abriu seu cofre?" Felipe debochou, embora sua voz tremesse. "Por que uma faxineira guardou um papel? Eduardo, você está se deixando manipular por uma farsa emocional." "Não é farsa." A voz de Daniel cortou através da sala com autoridade impossível para sua idade. "E não é sobre o cofre. É sobre o fato de que vocês viveram durante anos sabendo o que fizeram e nunca perderam uma noite de sono." Daniel caminhou até a mesa e pegou um dos documentos espalhados. Era um contrato de acordo de silêncio com uma viúva. "Esta mulher recebeu 500 mil reais para não processar vocês pela morte do marido dela. 500 mil parece muito dinheiro, não é?" Ele olhou para cada executivo. Mas o marido dela tinha 32 anos. Se tivesse vivido até os 70, teria trabalhado mais 38 anos. Mesmo ganhando apenas 5 mil por mês, isso seria mais de 2 milhões. Vocês pagaram menos de 1/4 do que ele teria ganhado. E ela aceitou porque estava desesperada. "Você não entende de negócios", Gustavo disse com desdém. "No mundo real, isso se chama resolver um problema." "Resolver um problema?" Daniel repetiu, voz aumentando.
Vocês criaram o problema, mataram essas pessoas. E então trataram as famílias como se fossem apenas números em uma planilha de custos. Francisco Santos, o sexto executivo que tinha ficado silencioso até agora, finalmente falou. O garoto está certo. Todos se viraram para ele surpresos. Francisco era o mais velho dos executivos, próximo dos 60 anos, e tinha a reputação de ser o mais frio e calculista do grupo. Francisco, não você também, Rodrigo gemeu. Durante 40 anos construí minha fortuna fazendo exatamente o que Eduardo está descrevendo. Francisco continuou, ignorando Rodrigo. Cortei custos onde podia. Escolhi fornecedores mais baratos. Ignorei regulações de segurança porque as multas eram mais baratas que a conformidade. Ele se levantou e caminhou até onde Daniel estava. E sabe o resultado? Tenho R$1 bilhão no banco. 3 ex-esposas que me odeiam. 2 filhos que não falam comigo há anos. E nenhuma pessoa no mundo que choraria se eu morresse amanhã. Francisco olhou para Marina e Daniel. Mas vocês têm algo que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. Tem um ao outro. Tem memória de homem que valeu a pena conhecer. Tem dignidade que ninguém conseguiu tirar. Não importa o quanto tentassem. Isso é o discurso mais ridículo que já ouvi. Felipe zombou. Francisco, você ficou senil? Está propondo que nos tornemos pessoas emocionais e fracas? Não. Estou propondo que paremos de ser monstros. Francisco respondeu calmamente. Então fez algo que chocou todos na sala. Ajoelhou-se diante de Marina. Meu nome é Francisco Santos. Há 15 anos, minha construtora causou acidente que matou 4 trabalhadores. Paguei as famílias para ficarem quietas e nunca perdi uma hora de sono. Hoje, olhando para você e seu filho, percebo que desperdicei minha vida inteira. Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente com uma mistura de confusão e algo que poderia ser compaixão. Por que está me dizendo isso? Porque preciso começar a enfrentar o que fiz, Francisco respondeu. E porque este garoto acabou de me dar uma lição que 40 anos de sucesso empresarial nunca me ensinaram. Que inteligência sem humanidade é apenas crueldade sofisticada. Eduardo observava Francisco com expressão indescritível. Então, lentamente, também se ajoelhou. Meu nome é Eduardo Silveira. Matei seu marido por ganância. Humilhei você e seu filho por arrogância. E não mereço seu perdão, mas vou passar o resto da minha vida tentando merecer. Chega! Gustavo explodiu, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira voou para trás. Vocês dois enlouqueceram completamente. Eu não vou ficar aqui vendo esse circo. Nem eu. Felipe concordou pegando suas coisas. Eduardo, quando você recuperar a sanidade, me liga. Até lá, considere nossa parceria suspensa. Rodrigo olhou para Eduardo e Francisco ajoelhados, depois para Marina e Daniel, e finalmente para seus colegas que se preparavam para sair. Vocês sabem o que vai acontecer se essa história vazar? Seremos destruídos, presos, arruinados. Então talvez seja o que merecemos. Eduardo respondeu sem se levantar. Falem por vocês, Felipe disse na porta. Rodrigo, Gustavo, vocês vêm ou ficam com esses loucos? Rodrigo hesitou, olhando para Daniel. O menino o encarava com aqueles olhos que pareciam ver direto em sua alma. Finalmente, Rodrigo balançou a cabeça. Desculpa, Eduardo. Tenho família para proteger. Negócios para salvar. Não posso me dar ao luxo de consciência. Os 3 homens saíram, suas risadas nervosas ecoando pelo corredor enquanto se afastavam. Francisco se levantou lentamente, ajudando Eduardo a fazer o mesmo. Bem, perdemos metade de nossa aliança empresarial. Não eram aliança, Eduardo respondeu. Eram cúmplices. Há diferença. Ele se virou para Daniel. O acordo permanece. R$100 milhões para o fundo educacional. Sua mãe terá posição executiva na empresa, não limpando banheiros. E vou... Não, Daniel o interrompeu. Eduardo piscou. Não? Não é suficiente, Daniel explicou. 100 milhões parecem muito dinheiro. Mas quantos Paulos existem por aí? Quantas Marinas estão limpando banheiros de homens que mataram seus maridos? Quantas crianças estão crescendo sem pais porque empresas escolheram lucro sobre segurança? O que você está propondo? Francisco perguntou com genuína curiosidade.
Daniel caminhou até o cofre ainda aberto e pegou um dos documentos. Estes são os nomes de 12 famílias que receberam pagamentos de silêncio. Quero que cada uma delas receba compensação real. Não só dinheiro, mas pedidos públicos de desculpa. Reconhecimento de que não foram acidentes, mas negligência. Isso nos destruirá legalmente. Eduardo disse, mas não como objeção, apenas como observação. Sim, Daniel concordou. Mas o senhor acabou de dizer que estava cansado de ser monstro. Monstros escondem seus crimes. Pessoas fazem reparações. Marina colocou a mão no ombro de seu filho. Daniel, você tem certeza? Isso pode não dar em nada. Eles podem mudar de ideia amanhã. Podem ter advogados bloqueando tudo. Eu sei, mãe. Daniel respondeu suavemente. Mas o pai sempre dizia que fazer a coisa certa não vem com garantias. Você faz porque é certo, não porque é seguro. Eduardo e Francisco trocaram olhares. Havia algo passando entre eles. Uma comunicação silenciosa de homens que tinham passado décadas construindo impérios sobre fundações podres e agora viam a possibilidade de reconstruir sobre algo sólido. Vai custar tudo, Francisco disse finalmente. Nossas reputações, nossas empresas, possivelmente nossa liberdade. Mas teremos algo que perdemos há muito tempo, Eduardo completou. Teremos nossas almas de volta. Ele estendeu a mão para Daniel. Você tem um acordo. Não só os 100 milhões para o fundo educacional, mas compensação real para todas as famílias afetadas. Pedidos públicos de desculpa e reforma completa de nossas políticas de segurança. Daniel olhou para a mão estendida. Era a mão de um homem que tinha ordenado a morte de seu pai, que tinha humilhado sua mãe, que tinha vivido décadas como predador. Mas também era a mão de um homem que tinha escolhido mudar, que tinha se ajoelhado, que estava disposto a sacrificar tudo para fazer o certo. Daniel apertou a mão de Eduardo. Uma última coisa, Daniel disse. Aquele envelope que meu pai escreveu. O que estava nele? Eduardo pegou os papéis do bolso e os estendeu. Evidências completas de que a obra Santana tinha violações de segurança conhecidas. Seu pai documentou tudo. Os relatórios falsificados, os contratos com empresas não certificadas, até conversas gravadas onde eu e outros executivos discutíamos aceitar o risco para economizar dinheiro. Ele estava construindo um caso, Francisco murmurou, lendo sobre o ombro de Eduardo. Paulo Silva estava reunindo evidências para nos expor. E morreu antes que pudesse, Marina disse com voz quebrada. Morreu tentando salvar outras pessoas de sofrer o que sabia que íamos sofrer. Não morreu em vão, Daniel disse firmemente pegando os papéis de volta. Porque hoje, 7 anos depois, essas evidências finalmente vão servir ao propósito que ele pretendia. Vão proteger trabalhadores, vão forçar mudanças, vão fazer a diferença. Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos pela primeira vez em décadas. Seu pai era melhor homem morto do que eu vivo. Ainda é, Daniel concordou sem crueldade, apenas com honestidade. Mas o senhor tem chance de mudar isso. Tem chance de viver o resto de sua vida, sendo o tipo de homem que meu pai já era. Naquele momento, no 40º andar do edifício mais caro de São Paulo, 3 pessoas fizeram um pacto que mudaria tudo. Um menino que tinha perdido seu pai, uma mulher que tinha engolido humilhação por amor, e um empresário que tinha finalmente aberto o cofre mais importante de todos, o cofre de sua própria humanidade. 3 dias depois do confronto que havia mudado tudo, Daniel acordou com o som de vidro quebrando. Eram 4 da manhã, e a janela minúscula do quarto que dividia com sua mãe estava em pedaços no chão. Uma pedra enrolada em papel jazia entre os cacos. Marina se levantou de um pulo, puxando Daniel para trás dela instintivamente. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava a pedra e desenrolava o papel. As palavras escritas em letras vermelhas pareciam sangrar na página. Ratos que mexem em coisas grandes são esmagados. Última chance. Desistam. Daniel sentiu o coração disparar. Nos 3 dias desde que havia aberto o cofre de Eduardo, ele e Marina tinham se encontrado com advogados que Eduardo havia contratado para começar o processo de compensação das famílias. Tinham reunido evidências.
Tinham começado a construir um caso, mas claramente alguém não estava feliz com isso. Mãe, precisamos ligar para o Eduardo, Daniel disse, já pegando o celular barato que Eduardo havia dado a eles especificamente para emergências. Antes que pudesse discar, o telefone tocou. Era Eduardo, sua voz tensa e urgente. Vocês estão bem? Receberam alguma ameaça? Nossa janela foi quebrada agora mesmo. Marina respondeu, voz tremendo. Tem uma pedra com ameaça. Como você sabia? Porque minha casa foi invadida esta noite. Levaram cópias de todos os documentos que estávamos reunindo. As evidências originais que seu marido compilou desapareceram. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas você tinha feito cópias, certo? Tinha. Estavam em um cofre diferente no meu escritório. A voz de Eduardo era pesada de derrota. Fui lá há 1 hora. O cofre estava aberto, vazio. Alguém conhecia o código. Como isso é possível? Marina perguntou, mas Daniel já sabia a resposta. Os outros executivos, ele disse. Felipe, Gustavo e Rodrigo. Eles sabiam os códigos dos seus cofres, não é? O silêncio de Eduardo confirmou tudo. Precisamos nos encontrar, Eduardo disse finalmente. Minha casa não é segura. Seu apartamento também não. Conheço um lugar. Vou mandar o endereço. 1 hora depois, Daniel e Marina estavam em um pequeno café na periferia da cidade, tão diferente dos lugares luxuosos onde Eduardo normalmente frequentava que parecia outro mundo. Eduardo já estava lá, acompanhado de Francisco Santos. Ambos os homens pareciam ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Eles se moveram rápido, Francisco disse sem preâmbulos quando Daniel e Marina se sentaram. Mais rápido e mais brutal do que esperávamos. O que mais aconteceu? Daniel perguntou, embora parte dele não quisesse saber. Eduardo tirou um tablet e mostrou uma série de notícias online. As manchetes faziam o sangue de Daniel gelar. Empresário Eduardo Silveira sob investigação por fraude. Possível esquema de extorsão usando criança como fachada. Faxineira acusa patrão de assédio. Especialistas questionam motivos. Eles estão destruindo nossa credibilidade antes que possamos expor a verdade. Marina sussurrou, lendo as notícias com um horror crescente. Pior que isso, Francisco adicionou deslizando para outra manchete. Olhem esta. Especialista em segurança questiona a legitimidade de garoto prodígio. Possível fraude elaborada. O artigo incluía entrevista com um suposto especialista em cofres dizendo que era estatisticamente impossível que uma criança de 12 anos pudesse abrir um cofre Schultz & Werner sem ter sido treinada por profissionais, implicando que tudo era uma farsa elaborada. Eles estão pintando vocês como golpistas, Eduardo disse com raiva em sua voz. Como se tivessem planejado tudo para me extorquir. E está funcionando. Francisco apontou para a seção de comentários. Centenas de pessoas já tinham deixado mensagens chamando Daniel de ator, Marina de oportunista e Eduardo de idiota que caiu em golpe óbvio. Daniel sentiu lágrimas de frustração queimando em seus olhos. Mas nós temos provas, temos o relatório que a mãe guardou, temos... que pode facilmente ser pintado como falsificado. Francisco interrompeu gentilmente, mas firmemente. Daniel, essas pessoas são mestres em manipular narrativas. Eles têm advogados melhores, relações com mídia e dinheiro suficiente para comprar qualquer especialista que precise. Então perdemos? Marina perguntou, voz quebrando. Depois de tudo isso, eles simplesmente... ganham? Não, uma nova voz disse atrás deles. Todos se viraram para ver uma jovem mulher na casa dos 25 anos, cabelos escuros presos em rabo de cavalo, olhos determinados que pareciam muito com os de Eduardo. Ela carregava uma pasta de couro cara e vestia roupas que custavam mais que o salário mensal de Marina. Carolina? Eduardo se levantou abruptamente, choque evidente em sua voz. O que você está fazendo aqui? Impedindo você de desistir, Carolina respondeu, puxando uma cadeira e se sentando sem ser convidada. Ela olhou para Daniel e Marina com uma intensidade que os fez recuar ligeiramente. Então vocês são a faxineira e o garoto prodígio que viraram o mundo do meu pai de cabeça para baixo. Carolina, eu posso explicar. Eduardo começou, mas ela levantou a mão. Não precisa, já sei de tudo. Ela abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa.
Sabe por que sei? Porque passei os últimos 3 dias investigando cada detalhe desta história. E sabe o que descobri? Ela apontou para Daniel. Descobri que Paulo Silva era considerado um dos melhores engenheiros de sua geração. Descobri que ele tinha reputação impecável de honestidade. Descobri registros de que ele realmente trabalhava como consultor de sistemas de segurança nos finais de semana. Carolina se virou para Marina. Descobri que você trabalhou 7 anos no edifício do meu pai sem uma única reclamação, sem um único dia de falta, sempre chegando mais cedo e saindo mais tarde que seu horário. Descobri que você recusou 2 oportunidades de trabalho melhor porque não podia pagar o transporte mais caro. Finalmente, ela olhou para Eduardo com uma mistura de dor e decepção. E descobri que meu pai, que você, causou a morte de pelo menos 12 pessoas em acidentes de trabalho evitáveis, que pagou famílias para ficarem quietas, que falsificou relatórios de segurança. Eduardo baixou a cabeça, incapaz de encarar a filha. Carolina, Você me criou dizendo que sucesso vinha de trabalho duro e integridade. Carolina continuou, voz tremendo de emoção. Me fez acreditar que nossa riqueza era limpa, que nossos negócios eram éticos. E agora descubro que cada centavo que pagou minha educação na Europa, cada jantar caro, cada roupa de grife, tudo está manchado de sangue. Lágrimas começaram a correr por seu rosto, mas ela não as limpou. Durante 3 dias chorei, vomitei, não consegui dormir, porque o pai que eu conhecia morreu, e no lugar dele encontrei um estranho que matou pessoas por ganância. Eu sinto muito, Eduardo sussurrou, sua própria voz quebrando. Sinto tanto, Carolina. Se pudesse voltar no tempo... Mas não pode. Ela o interrompeu. Ninguém pode. Então, a única opção é seguir em frente. E é por isso que estou aqui. Carolina puxou mais documentos da pasta. Sou advogada corporativa, formada em Harvard, com especialização em compliance e fraude empresarial. Passei os últimos 3 anos trabalhando para uma das maiores firmas de advocacia de Nova York. E vou usar cada segundo dessa experiência para garantir que Felipe, Gustavo e Rodrigo não destruam vocês. Por quê? Daniel perguntou suavemente. Por que você nos ajudaria? Nós destruímos seu pai. Não. Carolina olhou diretamente para ele. Vocês salvaram meu pai. Pela primeira vez na vida dele, ele está tentando fazer a coisa certa. E eu não vou deixar que homens piores que ele era destruam essa chance de redenção. Ela espalhou mais papéis sobre a mesa. Passei a noite investigando Felipe, Gustavo e Rodrigo. E descobri coisas que eles definitivamente não querem que sejam públicas. Que tipo de coisas? Francisco se inclinou para frente com interesse. Felipe Cardoso, herdeiro farmacêutico? Sua empresa está sendo investigada por vender medicamentos falsificados para hospitais públicos. Gustavo Mendes, magnata imobiliário, tem esquema de lavagem de dinheiro através de propriedades fantasmas. Rodrigo Martins, dono de construtora, suborna inspetores de obras sistematicamente. Carolina sorriu, mas não era um sorriso gentil. Eles pensam que podem destruir vocês expondo a verdade? Vamos ver como se sentem quando a verdade deles vier à tona. Isso é... Marina hesitou. Isso não é meio vingativo? Não é vingança. É justiça. Carolina respondeu firmemente. Essas informações são reais, documentadas e de interesse público. A única diferença é que agora temos motivação para expô-las. Daniel observou Carolina com admiração crescente. Ela tinha a mesma inteligência afiada do pai, mas direcionada para algo construtivo, em vez de destrutivo. Tem mais uma coisa, Carolina continuou, sua expressão ficando mais séria. Preciso que entendam o perigo real que enfrentam. Esses homens não vão apenas destruir suas reputações. Eles vão tentar destruir suas vidas. Como se fosse uma deixa sinistra, o celular de Eduardo tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. É da escola de Daniel. Marina pegou o telefone com mãos tremendo. A conversa que se seguiu fez o sangue de Daniel gelar. Quando ela desligou, estava branca como papel. A diretora disse que o assistente social foi à escola hoje. Está questionando se sou mãe adequada. Disseram que receberam denúncia anônima de que estou envolvendo Daniel em esquemas criminosos, que estou usando ele para extorquir pessoas ricas. Eles vão tentar tirar meu filho de mim,
Marina sussurrou, voz quebrando completamente. Vão usar o sistema contra nós. Daniel sentiu pânico absoluto pela primeira vez. Podiam destruir reputações, roubar evidências, até ameaçar com violência. Mas separar ele de sua mãe? Isso era impensável. Não vão conseguir. Carolina disse com convicção absoluta. Tenho contatos no serviço social. Vou fazer ligações agora mesmo. Mas vocês precisam entender. Ela olhou entre Marina e Daniel. Isso vai piorar antes de melhorar. Eles vão atacar de todos os ângulos. Vão tornar suas vidas um inferno. Então o que fazemos? Daniel perguntou, tentando manter a voz firme apesar do medo que sentia. Carolina se levantou, pegando sua pasta. Fazemos o que eles não esperam. Não nos escondemos. Não esperamos eles definirem a narrativa. Nós atacamos primeiro. Como? Francisco perguntou. Convocamos uma coletiva de imprensa. Carolina anunciou. Hoje à tarde. Antes que eles tenham tempo de solidificar suas mentiras, chamamos todos os jornais, todas as TVs, todas as rádios e contamos toda a verdade. Eles vão nos destruir, Eduardo murmurou. A mídia vai me crucificar. Sim, Carolina concordou sem hesitação. Vão, mas sabe o que mais vão fazer? Vão investigar. E quando investigarem, vão encontrar tudo sobre Felipe, Gustavo e Rodrigo também. Vão descobrir que isso é muito maior que apenas você. Ela se virou para Daniel. Mas há um porém. Você vai ter que falar. Na frente de câmeras, repórteres, do mundo inteiro. Vai ter que contar sua história. Mostrar quem você realmente é. Acha que consegue fazer isso? Daniel olhou para sua mãe, que o observava com olhos cheios de medo e orgulho misturados. Pensou em seu pai, que havia morrido tentando expor a verdade. Pensou nas 12 outras famílias que tinham sofrido em silêncio. Consigo, ele disse, voz saindo mais firme do que sentia. Então vamos fazer história, Carolina disse com um sorriso feroz. Porque se esses homens querem uma guerra, vamos dar a eles uma que nunca vão esquecer. Enquanto saíam do café, Daniel não percebeu o carro escuro estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, Felipe Cardoso observava através de lentes escuras, celular na mão. Eles estão planejando coletiva de imprensa, Felipe falou no telefone. Hoje à tarde. Do outro lado, a voz de Gustavo era carregada de raiva. Não vamos deixar isso acontecer. Já acionei nossos contatos. Se esse garoto aparecer em público, vai se arrepender. E quanto à mulher? Rodrigo perguntou, sua voz se juntando à chamada em conferência. Já está sendo tratado. Felipe respondeu com um sorriso cruel. O assistente social é nosso. A escola é nossa. Até o fim do dia, essa criança vai estar em um abrigo e essa mulher vai estar presa por colocar menor em risco. E se eles ainda tentarem fazer a coletiva? Gustavo perguntou. Então garantimos que ninguém acredite neles, Felipe respondeu. Já tenho 3 especialistas prontos para desmentir cada palavra que disserem. Tenho vítimas preparadas para acusar Eduardo de assédio. E tenho juiz no bolso pronto para emitir ordem de restrição se necessário. Eles realmente acham que podem nos vencer? Rodrigo riu. Somos bilionários. Temos o sistema inteiro trabalhando para nós. Eles são nada. Sempre foram nada. E vamos lembrar eles disso. Felipe desligou e continuou observando enquanto Daniel, Marina, Eduardo, Francisco e Carolina entravam em 2 carros diferentes. Aproveitem suas últimas horas de liberdade, ele murmurou para si mesmo. Porque depois de hoje vão descobrir o que realmente acontece quando ratos desafiam leões. O que Felipe não sabia era que Carolina havia notado o carro escuro, havia memorizado a placa e já estava enviando mensagem para seus contatos investigativos. A guerra estava apenas começando e ninguém sairia ileso. O salão de conferências do Hotel Mirante estava lotado até não caber mais ninguém. Dezenas de câmeras, microfones e jornalistas se apertavam no espaço, criando um mar de rostos curiosos e céticos. A notícia de que Eduardo Silveira faria uma declaração bombástica havia se espalhado como fogo, e a mídia estava faminta por sangue. Daniel estava nos bastidores, mãos tremendo enquanto segurava um copo de água que não conseguia beber. Marina estava ao seu lado, vestindo roupas simples mas limpas que Carolina havia conseguido para ela. Eduardo e Francisco estavam revisando suas anotações pela 10ª vez.
ambos com expressões de homens prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ainda temos tempo de cancelar, Eduardo disse suavemente, olhando para Daniel. Você não precisa passar por isso. Podemos encontrar outro jeito. Não existe outro jeito, Carolina respondeu antes que Daniel pudesse falar. Ela estava vestida profissionalmente, tablet na mão, completamente no controle. Eles já controlam a narrativa. Esta é nossa única chance de virá-la. Mas ele é uma criança, Marina protestou pela 100ª vez. Colocá-lo na frente daquela multidão, fazer ele reviver a morte do pai. Mãe, Daniel interrompeu gentilmente, pegando sua mão. O pai morreu tentando proteger pessoas. Morreu porque tinha coragem de enfrentar homens poderosos. Se eu não fizer isso agora, então a morte dele não significou nada. Marina puxou o filho para um abraço apertado, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Um assistente apareceu na porta. 5 minutos, Sr. Silveira. Carolina verificou seu celular mais uma vez. Felipe, Gustavo e Rodrigo estão lá fora. Trouxeram seus próprios advogados e pelo menos 3 especialistas preparados para desmentir vocês. Também identificamos 2 repórteres que estão definitivamente no bolso deles. Que alegre, Francisco murmurou, mas havia determinação em seus olhos. Uma última coisa. Carolina se virou para todos. Não importa o que aconteça lá fora, não importa o que eles digam ou façam, nós mantemos a verdade. Simples, direta, sem embelezamentos. A verdade é poderosa o suficiente. Eles caminharam para o palco em fila. Eduardo primeiro, depois Francisco, Marina, Daniel e finalmente Carolina. O barulho da sala foi gradualmente diminuindo até um silêncio tenso, enquanto eles se posicionavam atrás do pódio. Eduardo se aproximou dos microfones, respirou fundo e começou. Meu nome é Eduardo Silveira. Durante 30 anos construí um império empresarial valendo mais de 2 bilhões de reais. E construí esse império sobre os corpos de pelo menos 12 pessoas que morreram porque eu escolhi lucro sobre segurança. O silêncio explodiu em murmúrios chocados. Câmeras clicaram furiosamente. Repórteres gritaram perguntas que Eduardo ignorou. Há 7 anos, um dos meus melhores engenheiros, Paulo Silva, morreu eletrocutado em uma obra. Paguei sua família para ficar quieta. Falsifiquei relatórios de inspeção. Cobri tudo com dinheiro. Eduardo fez uma pausa, lágrimas se formando em seus olhos. E durante 7 anos, a viúva dele limpou meus banheiros enquanto eu fingia que ela não existia. Ele gesticulou para Marina. Esta mulher trabalhou para mim durante 7 anos. 7 anos limpando a sujeira de um homem que matou seu marido. E eu nunca falei uma palavra com ela até alguns dias atrás. Mentira! Uma voz cortou do fundo da sala. Felipe Cardoso se levantou, acompanhado por Gustavo e Rodrigo. Todos os 3 vestiam ternos impecáveis e expressões de indignação calculada. Isso é uma farsa. Felipe continuou, caminhando em direção ao palco. Eduardo Silveira está tendo um colapso nervoso e está sendo manipulado por golpistas. Por favor, mantenha a ordem, Carolina disse no microfone. Voz calma, mas firme. Haverá tempo para perguntas. Perguntas? Gustavo riu alto. Vocês querem que façamos perguntas? Tragam os especialistas. 3 homens de terno se levantaram em diferentes partes da sala. O primeiro se aproximou do palco com uma prancheta. Sou o professor Henrique Alves, especialista em sistemas de segurança. Analisei as alegações de que uma criança de 12 anos abriu um cofre Schultz & Werner série SW500 e posso afirmar categoricamente que é impossível. Ele virou para enfrentar as câmeras. Esses cofres possuem tecnologia militar. Mesmo especialistas com décadas de experiência não conseguiriam abrir sem a combinação correta. A ideia de que uma criança fez isso é absurda, a menos que a combinação fosse fornecida previamente. O segundo especialista acrescentou, levantando-se. O que sugere fortemente que tudo foi encenado. Daniel sentiu suas bochechas queimando. Sabia que isso viria, mas ouvir especialistas chamando-o de mentiroso na frente do mundo inteiro era mais doloroso do que imaginara. Posso responder a isso? Daniel perguntou baixinho para Carolina. Ela assentiu e ajustou o microfone para sua altura. Daniel caminhou para a frente, forçando suas pernas a não tremerem. Professor Alves, o senhor disse que é especialista em sistemas de segurança.
Pode me dizer qual é a vulnerabilidade conhecida dos cofres Schultz & Werner série SW500? O professor piscou, claramente não esperando ser questionado. Não existe vulnerabilidade conhecida. É por isso que são considerados os mais seguros. Errado, Daniel respondeu calmamente. Ele acenou para Carolina, que projetou uma imagem em uma tela atrás deles. Era um diagrama técnico de um cofre. Os cofres série SW500, lançados entre os anos específicos, têm um código mestre de fábrica baseado no número de série invertido. 82% dos compradores nunca mudam esse código mestre, apenas adicionam camadas de segurança biométrica em cima. Daniel apontou para diferentes partes do diagrama. Meu pai, Paulo Silva, documentou essa vulnerabilidade enquanto trabalhava como consultor de segurança. Ele descobriu que a própria Schultz & Werner sabia disso, mas não comunicava aos clientes porque reduziria as vendas. Isso é ridículo, o professor protestou, mas sua voz soava menos confiante. Carolina interveio, projetando outro documento. Este é um relatório interno da Schultz & Werner de 3 anos atrás, obtido através de fontes legais, admitindo exatamente essa vulnerabilidade e recomendando que não fosse tornada pública. O murmúrio na sala aumentou. Repórteres começaram a gritar perguntas para o professor, que subitamente parecia muito menos confiante. Ainda assim, o terceiro especialista se levantou. Isso não prova que o garoto realmente abriu o cofre. Poderia ter sido encenado. Eu filmei tudo, uma nova voz disse da plateia. Todos se viraram para ver Rodrigo Martins se levantando, segurando seu celular. No dia da suposta abertura do cofre, eu estava gravando toda a interação para entretenimento. Tenho o vídeo completo. Ele sorriu cruelmente. E esse vídeo mostra claramente que foi uma farsa. Vocês querem ver? Sim! Vários repórteres gritaram simultaneamente. Rodrigo conectou seu celular a um projetor. A tela grande atrás do palco acendeu, mostrando o vídeo do escritório de Eduardo. Daniel observou com crescente horror enquanto o vídeo mostrava exatamente o que tinha acontecido. Ele examinando o cofre, digitando os números, o cofre abrindo. Mas então Rodrigo pausou o vídeo em um frame específico. Olhem aqui, ele apontou. Podem ver que momentos antes do garoto abrir o cofre, há um reflexo no metal. Alguém mais estava na sala. Alguém que convenientemente não aparece no frame completo. Ele sorriu para as câmeras. Isso poderia facilmente ter sido um cúmplice sinalizando o código correto para o garoto. O coração de Daniel afundou. O vídeo era real, mas a interpretação estava sendo distorcida perfeitamente para fazer tudo parecer falso. Isso é manipulação, Marina gritou no microfone. Vocês estão pegando evidência real e distorcendo. Estou, Rodrigo desafiou. Ou estou simplesmente apontando inconsistências óbvias? Porque, francamente, toda essa história parece conveniente demais. Faxineira humilde, filho prodígio, empresário culpado tendo crise de consciência. É como novela barata, Gustavo acrescentou com desdém. E vocês, repórteres, estão comendo tudo sem questionar. Felipe se aproximou do palco com um envelope. Mas tem mais, muito mais. Ele abriu o envelope e tirou documentos. Estas são denúncias formais feitas por 3 ex-funcionários de Eduardo Silveira, alegando que Marina Silva os assediou sexualmente enquanto trabalhava no edifício. Isso é mentira! Marina gritou, lágrimas de raiva correndo por seu rosto. É? Felipe sorriu friamente. Porque temos declarações assinadas, datas, detalhes específicos. E, curiosamente, todas datam dos últimos 7 anos. Ele se virou para as câmeras. Parece que Marina Silva não é a vítima inocente que está sendo pintada. Parece que ela tem histórico de comportamento inadequado. Será que estamos vendo tentativa de extorsão por alguém desesperada e sem escrúpulos? Daniel sentiu o mundo girando. Estava acontecendo exatamente o que Carolina havia previsto. Eles estavam destruindo a credibilidade de sua mãe, transformando vítima em vilã. Mas espera, tem mais. Gustavo se juntou, claramente adorando o show. Também temos relatórios da escola de Daniel Silva indicando comportamento problemático, brigas, roubo, mentiras compulsivas. Isso é tudo mentira! Daniel gritou no microfone, voz quebrando. Daniel, calma! Carolina sussurrou.
Mas Daniel estava além de calmaria. Vocês estão mentindo sobre tudo, inventando documentos, subornando pessoas, distorcendo evidências. Prova. Felipe disse, simplesmente abrindo os braços. Mostre provas de que estamos mentindo. Porque até agora, tudo que vimos é o seguinte: um empresário tendo colapso nervoso, uma faxineira com histórico questionável e uma criança que alega poderes impossíveis. O silêncio que se seguiu era devastador. Daniel olhou para os rostos dos jornalistas e viu ceticismo, dúvida, até desdém em alguns. Felipe havia feito exatamente o que prometera. Havia transformado a narrativa completamente. Senhoras e senhores da imprensa, Rodrigo disse com falsa preocupação, acho que estamos testemunhando algo triste aqui. Um homem bom sendo manipulado, uma criança sendo explorada por mães sem escrúpulos. E vocês estão dando plataforma para essa farsa. Sugiro que acabem com isso antes que se tornem cúmplices de fraude, Gustavo acrescentou. Daniel sentiu lágrimas de frustração e impotência correndo por seu rosto. Estava perdendo. Tudo o que tinham trabalhado, todo o sofrimento, toda a verdade, estava sendo enterrado sob mentiras tão bem construídas que pareciam mais reais que a realidade. Marina o puxou para um abraço, ambos chorando abertamente agora. Eduardo e Francisco pareciam derrotados. Mesmo Carolina parecia estar sem palavras. Felipe, Gustavo e Rodrigo começaram a se virar para sair, claramente satisfeitos com a destruição que haviam causado. E então a porta do fundo da sala se abriu. Uma mulher entrou, acompanhada por 2 outras pessoas. Ela era mais velha, talvez 40 anos, com olhos vermelhos de choro, mas expressão determinada. Meu nome é Teresa Oliveira, ela disse em voz alta, silenciando a sala. E há 5 anos meu marido morreu em um acidente de obra da empresa de Eduardo Silveira. Felipe parou no meio do caminho, rosto empalidecendo. Fui paga R$2 milhões para ficar quieta. Teresa continuou caminhando para a frente. Assinei acordo de confidencialidade. E durante 5 anos, vivi com esse dinheiro manchado de sangue, me odiando cada dia. Ela se virou para enfrentar as câmeras. Mas hoje, vendo esse garoto sendo destruído por dizer a verdade, não posso mais ficar quieta. Teresa abriu uma pasta. Estas são cópias de todos os documentos que recebi. O acordo de silêncio, os relatórios falsificados, as provas de que meu marido morreu porque a empresa cortou custos de segurança. Uma das pessoas que entraram com ela se aproximou. Meu nome é Roberto Dias. Perdi meu irmão há 3 anos. Também fui pago para ficar quieto. E também estou aqui para dizer a verdade. A terceira pessoa, uma mulher jovem, se apresentou. Sou Júlia Santos. Meu pai morreu há 2 anos. E eu também. De repente, como se uma barragem tivesse se rompido, mais pessoas começaram a se levantar na plateia. Uma, depois outra, depois 5, depois 10. Eu também. E eu, meu marido, meu filho, minha esposa. Em questão de minutos, mais de 20 pessoas estavam de pé, todas declarando que haviam perdido entes queridos em acidentes causados pelas empresas de Eduardo, Felipe, Gustavo e Rodrigo. Todas disseram que haviam sido pagas para ficarem quietas. E todas estavam dizendo que não mais. O silêncio na sala era absoluto. Felipe, Gustavo e Rodrigo estavam congelados, rostos completamente brancos. Carolina se aproximou do microfone com um sorriso que era pura vitória. Senhores repórteres, estas são as 23 famílias que consegui localizar nos últimos 3 dias. 23 famílias destruídas. 23 mortes evitáveis. E isto, ela levantou um tablet, é apenas o começo. Temos documentos, gravações, e-mails, mensagens de texto mostrando como esses 3 homens sistematicamente encobriram crimes, subornaram autoridades e destruíram qualquer um que ameaçasse expô-los. Carolina apontou para Felipe, Gustavo e Rodrigo. Vocês queriam provas? Aqui estão suas provas. Não das alegações contra Daniel e Marina, que são todas fabricadas e podem ser facilmente desmentidas, mas provas contra vocês. Isso é inadmissível, Felipe gaguejou, mas sua voz carecia de força. É admissível em tribunal, Carolina respondeu friamente. E vai ser, porque todos esses documentos já foram entregues ao Ministério Público esta manhã.
Há mandados sendo preparados enquanto falamos. Como se tivesse sido coreografado, as portas da sala se abriram e policiais entraram. Felipe Cardoso, Gustavo Mendes, Rodrigo Martins, o delegado anunciou. Estão presos por suspeita de homicídio culposo, falsificação de documentos, suborno de autoridades e conspiração para obstruir justiça. O caos explodiu. Câmeras clicaram furiosamente. Repórteres gritaram perguntas. E enquanto os 3 homens eram algemados e levados, seus rostos de choque e terror foram capturados por dezenas de ângulos. Daniel observou tudo como se estivesse em um sonho. Minutos atrás, estava derrotado. Agora, Carolina se ajoelhou na frente dele. Você fez isso. Sua coragem de falar inspirou essas pessoas a finalmente contarem suas histórias. Sem você, elas teriam continuado em silêncio. Daniel olhou para as 23 pessoas que ainda estavam de pé, muitas chorando, mas todas com expressões de alívio, finalmente libertado depois de anos. Meu pai estaria orgulhoso? Ele perguntou com voz pequena. Teresa Oliveira se aproximou e pegou suas mãos. Seu pai está orgulhoso. E onde quer que esteja, ele está sorrindo. Eduardo se aproximou das famílias, lágrimas correndo por seu rosto. Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que nenhuma quantidade de dinheiro pode trazer seus entes queridos de volta. Mas vou passar cada dia restante da minha vida tentando fazer reparações. Vamos responsabilizá-lo por isso, Teresa disse firmemente, mas não sem compaixão. Todos nós vamos. E naquele momento, numa sala de conferência que minutos antes havia sido campo de batalha, algo milagroso aconteceu. Vítimas e perpetrador começaram a conversar. Não era perdão. Ainda não. Mas era o primeiro passo em direção a algo que poderia, eventualmente, se tornar cura. A coletiva de imprensa terminou 3 horas depois. E quando Daniel finalmente saiu do hotel, de mãos dadas com sua mãe, o sol estava se pondo em um céu alaranjado. Acabou? Marina perguntou suavemente. Não, Carolina respondeu, juntando-se a eles. Ainda tem muito trabalho. Julgamentos, compensações, reformas. Mas o pior passou, Eduardo acrescentou. A verdade está exposta e não pode mais ser enterrada. Daniel olhou para trás, para o hotel onde uma batalha havia sido travada e vencida não com dinheiro ou poder, mas com coragem e verdade. O pai diria que esse foi apenas o começo, ele murmurou. E ele estaria certo. Marina respondeu, abraçando seu filho. Porque histórias de justiça nunca terminam com uma única batalha. Elas continuam, evoluem, crescem e inspiram outras a começar. 6 meses depois, Daniel ajustou a gravata que ainda parecia estranha em seu pescoço. Aos 13 anos, vestir terno para uma cerimônia oficial ainda era território desconhecido. Mas Marina havia insistido que este dia merecia roupas especiais. Você está lindo, Marina disse, ajeitando o colarinho do filho. Ela própria estava diferente. Cabelos cortados profissionalmente, vestido elegante, mas simples, e algo em seus olhos que Daniel não via há anos. Paz. Estavam no saguão do recém-reformado Centro Educacional Paulo Silva, um prédio de 3 andares que antes era um armazém abandonado e agora brilhava com tinta fresca e esperança renovada. Em 2 horas, 100 famílias chegariam para a cerimônia de inauguração do Fundo Educacional, que mudaria suas vidas. Nervoso? Carolina perguntou, aproximando-se. Nos 6 meses desde a coletiva de imprensa, ela havia se tornado não apenas aliada, mas praticamente família. Sua relação com Eduardo ainda era complicada. Feridas tão profundas não curavam rapidamente, mas estavam tentando. Aterrorizado, Daniel admitiu. Vou ter que fazer um discurso na frente de toda aquela gente. Você enfrentou bilionários cruéis numa sala cheia de câmeras. Carolina sorriu. Comparado àquilo, isso é fichinha. Eduardo apareceu de um corredor lateral acompanhado de Francisco. Ambos os homens tinham envelhecido visivelmente nos últimos meses. Não de forma negativa, mas como se tivessem finalmente permitido que o peso de seus erros se mostrasse em seus rostos. Eduardo havia perdido pelo menos 10 quilos, e Francisco tinha mais cabelos brancos do que antes. As cadeiras estão todas posicionadas, Eduardo anunciou. Os técnicos de som fizeram o teste final.
Os certificados estão prontos. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do espaço que haviam criado. As paredes estavam cobertas com fotos das 23 famílias que haviam falado na coletiva, mais outras 12 que haviam se manifestado depois. No centro do saguão, uma fonte de água fluía tranquilamente, com uma placa que dizia: "Em memória de todos aqueles que perdemos, que suas histórias se tornem rios de mudança." Paulo ficaria orgulhoso, Francisco disse suavemente, colocando a mão no ombro de Marina. "De tudo isso, de você, do Daniel, da coragem que vocês tiveram." Marina limpou uma lágrima. Nos 6 meses desde a coletiva, muita coisa havia mudado. Os julgamentos de Felipe, Gustavo e Rodrigo estavam em andamento. Os 3 enfrentavam acusações de homicídio culposo, fraude e dezenas de outros crimes. As empresas deles estavam sendo desmontadas, ativos vendidos para pagar compensações. Eduardo e Francisco também enfrentavam processos, mas de natureza diferente. Haviam se declarado culpados imediatamente, cooperado totalmente com as investigações e dedicado cada centavo que podiam para reparações. Ainda assim, ambos sabiam que provavelmente passariam tempo na prisão. "Não importa o que o juiz decidir", Eduardo havia dito semanas atrás. "Vale a pena. Pela primeira vez em décadas consigo me olhar no espelho." Um grupo de crianças entrou correndo pelo saguão, rindo e brincando. Eram alguns dos primeiros beneficiários do fundo, filhos de famílias que tinham perdido pais, mães, irmãos nas obras fatais. Agora tinham bolsas completas, mentores, apoio psicológico e, mais importante, esperança. "Senhor Daniel", uma menina de 8 anos correu até ele. Chamava-se Sofia, filha de um trabalhador que havia morrido 5 anos atrás. "Olha o que aprendi." Ela abriu um caderno mostrando problemas de matemática perfeitamente resolvidos. Daniel se ajoelhou para ficar na altura dela. "Isso está incrível, Sofia. Você está indo tão bem." "É porque agora tenho tempo para estudar." Ela disse com seriedade que quebrava o coração. "Antes eu tinha que trabalhar ajudando minha mãe a vender coisas na rua. Mas agora ela tem emprego de verdade e eu posso ir para a escola todo dia." A mãe de Sofia se aproximou limpando lágrimas. "Não sei como agradecer. Vocês nos devolveram o futuro." "O futuro sempre foi seu", Marina disse gentilmente. "Nós apenas removemos os obstáculos que não deveriam existir." Mais famílias começaram a chegar. Teresa Oliveira, que havia sido a primeira a se manifestar na coletiva, entrou com seus 3 filhos. Roberto Dias trouxe a mãe idosa, que chorou ao ver a foto de seu filho falecido na parede. Júlia Santos estava acompanhada do namorado, ambos estudantes universitários agora. "Nunca pensei que veria este dia", Teresa disse, abraçando Daniel e Marina. "Passei 5 anos me odiando por aceitar o dinheiro de sangue, mas vocês transformaram essa dor em algo bonito." Francisco se aproximou dela, visivelmente nervoso. "Teresa, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... posso falar com você?" Teresa o encarou com expressão indecifrada. Nos 6 meses desde a coletiva, ela e Francisco haviam conversado algumas vezes durante as reuniões de planejamento do fundo, mas sempre mantendo distância profissional. "Pode falar", ela disse finalmente. Preciso dizer que sinto muito. Pelo seu marido, pela sua dor, por ter escolhido dinheiro em vez de fazer o certo." Francisco tinha lágrimas nos olhos. "Sei que desculpas não trazem ninguém de volta, mas estou tentando viver de forma que honre a memória de todos aqueles que meus erros tiraram deste mundo." Teresa ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendendo todos, estendeu a mão. "Não é perdão. Ainda não. Mas é reconhecimento de que você está tentando. E isso é um começo." Francisco apertou a mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A cerimônia começou às 4 da tarde. O auditório estava lotado com mais de 300 pessoas, famílias beneficiárias, funcionários do centro, jornalistas e representantes do governo que haviam sido forçados a implementar novas regulações de segurança trabalhista após o escândalo. Eduardo subiu ao palco primeiro. Seu discurso foi curto e direto. "Durante 30 anos construí impérios sobre os corpos de pessoas que confiaram em mim para protegê-las. Não há desculpa para isso. Não há justificativa. Há apenas a verdade brutal de que escolhi lucro sobre vidas humanas." Sua voz quebrou.
Mas graças à coragem de um garoto de 12 anos que se recusou a aceitar injustiça e de sua mãe que escolheu dignidade sobre vingança, tenho uma chance de passar o resto da minha vida fazendo algo que valha a pena. Este centro não é meu legado. É o legado de Paulo Silva e de todas as outras pessoas cujas vidas foram tiradas muito cedo. É o legado de cada família que transformou dor em propósito. E é o compromisso de que nunca mais vamos permitir que o lucro valha mais que uma vida humana. O aplauso foi comedido, mas genuíno. Eduardo desceu do palco e Marina subiu. Ela ficou parada diante do microfone por um momento, parecendo tão nervosa quanto Daniel se sentia. Mas quando começou a falar, sua voz era clara e forte. Meu nome é Marina Silva. Durante 7 anos, limpei banheiros no edifício de um homem que matou meu marido. E cada dia que eu fazia isso, morria um pouco por dentro. Mas tinha filho para criar, tinha contas para pagar, tinha escolha entre orgulho e sobrevivência. Então escolhi sobrevivência. E carreguei vergonha disso durante anos. Mas meu filho me ensinou algo. Me ensinou que sobrevivência não é vergonhosa. Que fazer o que precisa ser feito para proteger quem você ama não é fraqueza. Que às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente continuar existindo quando tudo nos diz para desistir. Marina olhou diretamente para as mães na audiência. Para cada mãe aqui que trabalhou 3 empregos. Para cada pai que aceitou humilhação para alimentar filhos. Para cada pessoa que engoliu orgulho para sobreviver, vocês não são fracos. São os mais fortes entre nós. E este centro existe para honrar essa força. O aplauso desta vez foi ensurdecedor. Mulheres estavam de pé, chorando, abraçando umas às outras. Marina desceu do palco e foi imediatamente cercada por mães que queriam abraçá-la, agradecer, compartilhar suas próprias histórias. Carolina se aproximou do microfone seguinte. Sou Carolina Silveira, filha de Eduardo, e durante 25 anos vivi numa mentira confortável. Achava que a riqueza da minha família era limpa, que meu pai era herói que eu acreditava ser. E descobrir a verdade foi como ter o chão desaparecendo sob meus pés. Mas descobri outra coisa também. Descobri que nunca é tarde para escolher fazer o certo. Que legados não são definidos apenas por nossos erros, mas pelo que fazemos depois de reconhecê-los. Meu pai cometeu crimes terríveis e vai pagar por eles, mas também escolheu mudar. E eu escolho ajudá-lo nessa mudança. Não porque ele merece, mas porque todas essas famílias merecem. Porque toda criança que passa por estas portas merece. Ela olhou para Eduardo, que assistia com lágrimas correndo livremente. Ainda estou aprendendo a conhecer quem meu pai realmente é. Mas pela primeira vez, acho que posso ficar orgulhosa do homem que ele está se tornando. Finalmente, foi a vez de Daniel. Suas pernas tremiam enquanto subia ao palco. 300 pessoas o observavam com expectativa. Mas quando olhou para o fundo da sala e viu a foto de seu pai na parede, algo se acalmou dentro dele. Meu nome é Daniel Silva. Tenho 13 anos. E há 7 anos, perdi meu pai. Meu pai era engenheiro. Era especialista em segurança. Era professor, mentor e melhor pai que qualquer criança poderia pedir. E morreu porque homens poderosos escolheram dinheiro em vez da vida dele. Durante anos carreguei raiva disso. Quis vingança. Quis que as pessoas que mataram meu pai sofressem como nós sofremos. Mas sabe o que descobri? Vingança não traz ninguém de volta. Raiva não cura feridas. E ódio só cria mais ódio. Daniel fez uma pausa, limpando lágrimas. O que funciona é transformar dor em propósito. É pegar a pior coisa que já aconteceu com você e usar isso para garantir que não aconteça com ninguém mais. Meu pai morreu tentando expor a verdade. E agora, através deste centro, através de cada criança que recebe educação, através de cada família que encontra esperança, meu pai continua vivo. Porque legados verdadeiros não são sobre quanto dinheiro você deixa ou quantos prédios têm seu nome. Legados são sobre quantas vidas você toca, quantas pessoas se tornam melhores por terem conhecido você, quanto do mundo fica melhor porque você existiu. Daniel olhou diretamente para as câmeras gravando. Então, se você está assistindo isso e perdeu alguém que amava, se está carregando dor que parece impossível de suportar,
Saiba que essa dor não precisa ser o fim da história. Pode ser o começo de algo bonito. Pode ser o momento que transforma a vítima em herói, que transforma a perda em legado, que transforma lágrimas em rios de mudança que fluem para sempre. O silêncio que seguiu durou apenas um segundo antes da sala explodir em aplausos. Mas Daniel mal ouviu. Estava olhando para sua mãe, que o observava com mais amor e orgulho do que palavras poderiam expressar. Quando desceu do palco, Sofia correu até ele e o abraçou com força. "Quando eu crescer", ela disse com voz determinada, "vou ser como você. Vou ajudar pessoas. Vou fazer meu pai ficar orgulhoso lá do céu." Daniel se ajoelhou e segurou os ombros dela. "Sofia, seu pai, já está orgulhoso. E você não precisa esperar crescer para ajudar pessoas. Só de estar aqui, só de estudar e sonhar e se recusar a desistir, você já está fazendo diferença." A cerimônia continuou com distribuição de certificados, apresentações dos programas de mentoria e tours pelo centro. Mas Daniel se afastou em algum momento, precisando de ar. Encontrou Marina do lado de fora, sentada em um banco, olhando para o céu que começava a escurecer. "Você foi incrível lá dentro", ela disse quando ele se sentou ao lado. "Aprendi com a melhor", Daniel respondeu, apoiando a cabeça em seu ombro. Ficaram sentados em silêncio por um momento, apenas sendo mãe e filho, sobreviventes, guerreiros. "Mãe", Daniel disse finalmente, "você acha que o pai pode nos ver agora?" Marina olhou para as primeiras estrelas começando a aparecer. "Acho que seu pai está em cada criança que entra por aquelas portas, em cada família que encontra esperança, em cada momento que escolhemos fazer o certo mesmo quando é difícil." "Então sim", ela puxou o filho mais perto, "ele não só pode nos ver, ele está aqui, em tudo isso, para sempre." E enquanto o Centro Educacional Paulo Silva brilhava com luz e vida atrás deles, mãe e filho sentaram juntos sob as estrelas, sabendo que haviam honrado o legado de um homem bom, e que esse legado nunca, jamais morreria. No dia seguinte à inauguração, Daniel acordou antes do sol nascer. Marina já estava preparando café, vestindo roupas confortáveis e carregando flores frescas. "Pronto?" ela perguntou suavemente. "Pronto", Daniel confirmou. Eduardo, Francisco e Carolina os esperavam no estacionamento. O silêncio durante a viagem ao cemitério era pesado demais para palavras. Quando chegaram ao túmulo de Paulo Silva, encontraram algo inesperado. Teresa Oliveira, Roberto Dias, Júlia Santos e pelo menos 15 outras famílias já estavam lá, visitando seus próprios entes queridos perdidos. "Quando soubemos que viriam hoje, sentimos que deveríamos estar aqui também", Teresa explicou. "Unidos. Paulo teria amado saber que não está sozinho", Marina disse, voz emocionada. Ao lado da lápide simples estava uma jabuticabeira jovem, pronta para ser plantada. Francisco e Eduardo começaram a cavar, suando e sujando as mãos de formas que provavelmente nunca haviam feito. Daniel os ajudou com pá menor. Logo, 10 pessoas cavavam juntas. Quando o buraco estava pronto, Daniel tirou algo do bolso. A primeira chave mestra que Paulo lhe havia dado. "Quero enterrar isso com a árvore", explicou, voz tremendo, "para que as raízes cresçam ao redor dela, para que parte do Pai sempre esteja aqui." Marina assentiu através das lágrimas. Daniel colocou a chave no fundo e juntos plantaram a árvore. Quando terminaram, Francisco colocou uma placa de bronze. Paulo Silva, 1985-2018. Engenheiro, professor, pai, herói. Esta árvore crescerá durante 100 anos, assim como seu legado crescerá para sempre. Marina se ajoelhou, falando diretamente com o marido morto. "Paulo, meu amor, eu fiz o que prometi. Nosso filho está fazendo coisas que vão além do que imaginei. Sinto sua falta todos os dias, mas também sinto você em tudo de bom que acontece." Daniel se ajoelhou ao lado dela. "Pai, passei 7 anos com raiva de que você me deixou, mas agora entendo. Você me deu tudo o que eu precisava. 100 famílias têm futuro agora por causa do que você me ensinou." Olhou para Eduardo e Francisco. "Até homens que te mataram estão tentando ser melhores por causa do que você representava. Obrigado por cada lição. Nenhuma foi desperdiçada." Eduardo se aproximou, caindo de joelhos. "Paulo Silva, você tinha integridade que eu nunca tive. Morreu porque escolhi dinheiro em vez de sua vida.
Não mereço perdão, mas vou passar cada dia tentando honrar o que você representava. Francisco se juntou. Nunca te conheci em vida, mas seu legado me mostrou que nunca é tarde para mudar. Teresa colocou a mão no ombro de Eduardo. Paulo teria perdoado. Homens como ele entendem que perdão é sobre libertar, não sobre merecer. Sofia, a menina de 8 anos, se aproximou timidamente. Eu não conheci o Sr. Paulo, mas meu pai também morreu em acidente de trabalho. Agora vejo essa árvore e todas essas pessoas, e sei que a morte dele significou alguma coisa. Significou mudança. Ela plantou uma flor pequena ao lado da jabuticabeira. Outras crianças seguiram, até que o túmulo estava cercado por círculo colorido de vida nova. Vamos fazer uma promessa, Daniel disse em voz alta. Todos os anos voltaremos aqui. Vamos ver essa árvore crescer e garantir que nunca esqueçamos. Prometo, Sofia disse imediatamente. Um por um, todos prometeram. Carolina tirou foto do grupo. 35 pessoas cercando a árvore jovem. Esta foto vai para o saguão do centro, para que toda criança saiba que não está sozinha. Daniel colocou a mão na árvore fechando os olhos. Podia sentir as raízes se estendendo, conectando-se com a chave enterrada, criando vínculo entre passado e futuro. Até ano que vem, pai, sussurrou. Um ano depois do plantio, Daniel retornou ao cemitério com 150 pessoas. A árvore havia crescido visivelmente, e no galho mais baixo pendia a primeira jabuticaba. A árvore deu fruto, Sofia apontou com empolgação. O legado continua, Marina disse através de lágrimas de alegria. Daniel pegou a jabuticaba cuidadosamente. Era pequena, mas representava continuidade, crescimento, promessa de que algo bonito poderia crescer do solo da tragédia. Vamos plantar as sementes, anunciou. Espalhar o legado do pai por toda a cidade, para que em 50 anos, quando alguém perguntar por que há jabuticabeiras em todo lugar, possam contar a história de Paulo Silva. Ele olhou ao redor para todas as faces. Crianças com educação, mães com esperança, famílias com futuro. Meu pai me ensinou que os melhores cofres não protegem dinheiro, protegem as lições que aprendemos. E a lição final que aprendi é esta: amor verdadeiro nunca morre, se transforma, se multiplica, se converte em ações que mudam o mundo. Legados não são sobre monumentos de mármore, são sobre quantas vidas tocamos. E cada um de nós tem capacidade de criar mudança que dura para sempre. Daniel plantou as sementes ao lado da árvore original. Meu pai morreu há 8 anos. Mas olhem ao redor. Ele está mais vivo agora do que quando respirava. Vive em cada criança que estuda, em cada família que encontra esperança, em cada pessoa que escolhe fazer o certo. E enquanto continuarmos transformando dor em propósito, enquanto continuarmos amando mais forte que odiamos, olhou para a jabuticabeira, seu fruto perfeito, as sementes que se tornariam mais árvores, e sorriu através das lágrimas. Então Paulo Silva nunca, jamais morrerá. Ele viverá para sempre. E isso é a única vitória que realmente importa. As 150 pessoas ficaram em silêncio, absorvendo a verdade profunda dessas palavras. Então, começando com Sofia, todos começaram a aplaudir. Não era aplauso de celebridade, era aplauso de reconhecimento, de que algo sagrado havia acontecido ali, de que amor havia vencido o ódio, de que esperança havia vencido o desespero, de que a luz sempre vence a escuridão. Desde que existam pessoas corajosas o suficiente para acender a primeira chama. Fim da história.